Salve galera do xadrez, e vamos continuar aqui a playlist dos 1700 até os 1900 de partidas rápidas no chess.com, lembrando que depois vai ter a playlist dos 1900 até os 2000, e se você é novo aqui no canal, por favor se inscreva aí no canal, né, pra gente continuar mantendo os vídeos aqui, e também dá aquele like pra fortalecer, e vamos aqui pra partida, né, foi contra um jogador chamado Aldebaran55, é um jogador da Suécia, 1811 de rating, e eu começo fazendo E4 na posição, o jogador faz C5, eu faço cavalo F3, o jogador faz D6 nessa posição, fazendo a defesa siciliana. Aqui eu faço D4 na posição, para tentar abrir logo a siciliana, ir pro ataque, fazer alguma coisa. O jogador captura com o peão de C, eu capturo com o meu peão meu cavalo de F3, eu capturo D4, e agora ele joga o cavalo dele F6, e eu jogo meu bispo D4, D3 aqui, né, geralmente já é conhecido aqui esse bispo D3, eu acho muito forte. E agora ele faz o peão A6 na posição. Eu faço meu pequeno roque já clean aqui, sem ter erros. E como a gente já tá chegando num nível um pouco mais alto, os jogadores vão jogar mais firmes, mais seguros. Então a gente vai ver muito jogador já jogando mais firme, bem mais seguro. Jogadores de 1800 jogam de uma forma mais segura, eles são mais frios, né, nas coisas que eles vão fazer. Isso acaba sendo bom porque o jogo fica um pouco melhor para entendimento de estratégia, tática e tudo mais. O jogador faz E5 aqui na posição. Eu volto o meu cavalo para E2, esse cavalo aqui pode ser voltado para cá também, não é ruim, viu? Esse cavalo voltar para cá não é ruim também. Eu prefiro voltar para E2 e eu recomendo você ir com o cavalo para E2 porque ele libera a casa de F4 para você no futuro, então eu acho melhor, certo? Então aqui o jogador faz bispo E7 e agora eu faço H3 para evitar os pulos na posição de B4, de G4 aqui, né? Pode ser muito problemático para mim. Então agora o jogador faz pequeno roque e eu faço rei H1 profilático, mantendo, né, a defesa do meu rei, que é prioridade máxima, e aos poucos vou desenvolvendo as peças, né, bispo, cavalo, depois um F4, devagarzinho. Uma coisa que vocês têm que entender, joga de forma devagarzinho, sem desespero, entende? Não vai pressionando a posição que nem maluco, sem entender o que está acontecendo. Vai calmo, vai devagar, vai pegando pequenas vantagens. O jogador agora faz bispo E6 e agora eu faço meu cavalo C3 aqui, liberando as peças, aquele lance, né? Libera as peças menores, faz o roque o mais rápido possível, protege o seu rei e aos poucos você vai desenvolvendo as peças. O jogador agora faz dama C7 na posição e eu finalmente abri a ala do rei logo, vamos atacar logo, né? Já fiz o F4 aqui, já pressionando esses ataques aqui no centro aqui e acaba começando a ficar um pouco complicado para o jogador. Ele tem que tomar, ele tem que ter a tomada de decisão, se ele vai capturar o peão de F ou se ele vai manter, né, esse conflito aqui, que às vezes acaba sendo meio chato para você tomar essa decisão, certo? Então o jogador ele fez o que aqui? Ele simplesmente joga bispo C4, a ideia é que é trocar pelo bispo branco, né? Não é ruim, tem posições que são feitas esse tipo de jogada, mas até agora, né, tá empatada a posição, não tem erro para nenhum dos lados. E simplesmente eu resolvi tomar com o peão de F logo e capturei o peão de E5. Ele vai ir com o peão dele de D6, capturando E5. E aqui a posição continua empatada, porém, dessa vez eu tenho, né, a coluna aberta, que pode se tornar um problema no futuro para ele. Sem falar que eu tenho pulos do meu cavalo, né, por exemplo, cavalo G3, depois um cavalo F5, pode se tornar problema para ele. Até tirar o cavalo daqui, vixi, muito problemático, muito problema. Então, agora bispo G5 atacando, né, pressionando o cavalo de F6, isso pode ser muito bom pra mim. E agora ele troca os bispos aqui na posição, bispo captura D3 e eu venho com a minha dama em D3 e ativo um pouco a minha dama, que estava um pouco isolada do jogo, já com a ideia, né, dessa dama jogar em G3 em algum momento, essa é a ideia, né. Eu poderia vir com o peão nessa posição. Não é bom você vir com o peão, o computador ele diz que é possível esse lance, mas dama é melhor. Por que que a dama é melhor? Mesmo que esse peão ele fique isolado, a dama é melhor porque ela é ativada na coluna e ao mesmo tempo ela é ativada para G3. Você pode colocar ela nessas posições. Isso pode ser problemático. Agora um peão aqui pode ser algo com não muitos, mas problemas futuros. Por exemplo, esta posição. Imagina esse bispo chegando aqui, por exemplo, ou então esse cavalo chegando aqui. Para tirar daí vai ser um incômodo absurdo nessa posição. E esse peão ele tá atrasado, nenhum outro peão protege ele. Peões que não tem peão que pode protegê-lo pode se tornar um grande problema, entendeu? Então tomem muito cuidado com isso, porque esse peão ele acaba se tornando um alvo futuramente. Então,
Bom, a recomendação vai ser sempre vir com a dama aqui nessa posição. Já que você tá fazendo a escocesa, né, a abertura escocesa e abrindo a siciliana, você quer atacar de todas as formas, certo? Então nessa posição a dama, depois nosso jogador fez torre D8 nessa posição, né, então ele tentou atacar de todas as formas possível. Ele usou a torre de F, né, em D8 para tentar atacar minha dama. E nessa posição eu joguei finalmente a minha dama G3 aqui, e é muito bom esse lance, eu gosto. Só que esse lance tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, um cavalo H5 aqui pode ser problemático, atacando a minha dama, dando descoberta no meu bispo. São problemas que podem aparecer na posição, mas você não precisa se assustar com esses dramas, não. Joga de forma consciente aqui que não vai ter erro, certo? O jogador nessa posição, ele faz cavalo C6 aqui e acaba cometendo uma gafe, né? Aquilo que eu falei do peão de F4 abrindo aqui. Então, eu quero saber, né, de vocês aí, se vocês conseguem encontrar esse lance aqui. Eu vou dar um tempinho aqui, vou dar 3 segundos pra vocês, ó. 1, 2, 3. Conseguiram descobrir qual que é o lance aqui que faz o jogo praticamente acabar para as peças negras? É muito simples. Aqui, quando ele fez cavalo F6, ele esqueceu de um tático muito simples, que é bispo captura cavalo em F6, bispo toma bispo em F6 e torre toma bispo em F6. Ele não pode capturar com o peão aqui, porque senão, ó, dama, tá vendo? A dama crava o peão, então aqui ele perde uma peça inteira na posição. Um erro triste, né? Parece um erro muito simples, né? Você fala, pô, como é que um jogador de 1800 cai num tático desse? Cara, o jogador de 1800 cai porque é um ser humano normal, cara. Ele pode errar também, entende? Isso daí acontece, né? O único que não erraria aqui é um computador. O computador não erraria, né? Mas um ser humano pode errar isso daqui, entendeu? Pode acabar esquecendo um lance, mesmo numa partida de 10 minutos. E outra. O cara quer jogar muito rápido, olha lá, 9 minutos e 21. É aquilo que eu falei, eu conheço essa abertura aqui, assim, bastante. Então eu sei os lances possíveis pra se fazer e tudo mais, sempre que eu sempre jogo essa abertura. Agora, se vocês forem jogar uma partida que vocês não estão entendendo o que tá acontecendo na abertura, evitem jogar rápido, evitem. Joguem o mais cauteloso possível. Mesmo que para isso vocês percam no tempo, mas tentem ganhar no tabuleiro, entende? E aí aqui acaba complicando, ó, de novo. Cavalo aqui já mata toda a posição dele. As trocas aqui, agora ele faz torre D2 para tentar um contra-ataque aqui, algum antijogo. E eu simplesmente resolvi recuar minha torre aqui da posição. Voltei torre para F1, não quis manter isso daqui, eu achei que poderia me causar problemas. Mesmo que para isso eu perdesse um peão aqui, tava tranquilo, eu aceitaria isso. Que foi o que ele fez, né? Ele tomou o peão de C2 e eu agora fiz peão B3, tranquilinho, simplesmente protegendo meu peão de B, evitando ele tentar tomar aqui. Meus cavalos estão se protegendo, então não preciso me preocupar com eles por enquanto. E nessa posição ele faz torre D8, pode ver que ele tá ativando as peças dele, tá ficando boa as peças dele. Porém, eu ter uma peça a mais já desequilibra muito a posição do nosso jogador, certo? Aqui eu ativo, né, esse lance, cavalo D5 na posição. Agora você deve estar falando, ah não, você entregou cavalo aqui. Não, é possível que você entregou cavalo aqui. Não, não entreguei cavalo aqui, porque esse cavalo aqui tem um ponto estratégico de atacar a dama dele nessa posição, entende? Então se ele capturar aqui, a dama dele cai lá embaixo. Ele não vai fazer isso, óbvio, né? E outra, ele também pode fazer esse sacrifício, toma aqui ou toma aqui, no caso, né? Então ele entregaria 2 peças por uma, também não vale a pena, então também não tem esse tático para ser feito, né? O sacrifício da torre, por exemplo. Então nessa posição o jogador fez dama A5 aqui, inclusive aqui, né, o computador fala que o jogo já acabou de vez, com, por exemplo, lances como cavalo nessa posição dando cheque, forçando o rei vir pra cá, jogando aqui já ameaçando mate. Então tem lances que podem ser muito complicados aqui pra ele, por exemplo, já entrando com tudo, já causando um escarcel aqui na posição. Então, mas não foi dessa forma que o jogo seguiu, né, eu não quis entrar nessa linha, então eu resolvi simplesmente manter um jogo tranquilo, um jogo que eu iria ganhar de forma fácil, sem estresse e sem perder no tempo também. E fiz cavalo C3, protegendo os 2 cavalos novamente, tirando essa coluna, essa diagonal da dama, tirando a coluna novamente de rotação, tirando essa coluna desse cavalo tranquilamente. E você deve estar se perguntando, vale a pena ele trocar essa torre pelos 2 cavalos? Cara, se ele tivesse um bispo, sabe, tipo, se ele tivesse ainda uma outra peça, aí valeria porque ficaria torre, 2 torres versus uma torre, versus tipo cavalo e bispo, dama versus dama, entende? Ficaria meio que empatado, vamos dizer dessa forma, daria pra ele jogar essa posição.
Mas aqui, né, o jogador não fez isso. O jogador fez simplesmente peão B5 aqui, tentando avançar de alguma forma. Aqui eu fiz torre F2 com a ideia de trocar as torres aqui, que foi o que aconteceu. Ele trocou a torre em F2, eu capturei a torre. E podem ver, uma peça a mais faz muita diferença no tabuleiro. O jogador agora fez peão B4 e eu simplesmente joguei cavalo A4 na posição, com ideias de subir. Poderia ter tido um lance melhor aqui, poderia ter voltado o cavalo, não acho que seria ruim fazer essa rotação aqui, é possível também, não é algo ruim. Entende? Aqui ele vai dama em B5 na posição. E agora eu simplesmente tento trocar as damas, faço um dama C5 aqui, com a ideia de tentar trocar as damas, lógico, o mais rápido possível. Eu quero fazer a lógica aqui do xadrez, inclusive tinha até um tático interessante, que era, por exemplo, ele recuar a dama, eu sacrificar aqui e duplo pegar aqui. Seria maravilhoso se isso acontecesse, mas se eu não me engano a partida ela não rodou dessa forma. Então nessa posição ele resolveu trocar, né, as peças, né. Então, na verdade eu acho que era a única posição que tinha mesmo. Qualquer coisa que ele fizesse aqui eu trocaria, né? Por exemplo, jogar aqui, por exemplo, eu sacrificaria também do mesmo jeito. Ele toma aqui, leva duplo também, não adianta. De qualquer jeito eu faria isso. Então o cavalo dele se condenou também. Observando aqui, o cavalo dele já estava condenado, certo? Então essa troca aqui foi feita, dama por dama. Cavalo captura em C5 e aqui ele abandonou a partida. Nosso jogador... abandonou quando viu que não tinha mais como mesmo. Eu não dei nenhuma oportunidade para ele. Vocês repararam? Não dei nenhuma chance para o jogador, entendeu? O jogador é 1800 de rate, entregou uma peça inteira, mas mesmo assim ele continuou a partida. Por quê? Porque, cara, eu lembro que quando eu tinha 1800 de rating, isso acontecia bastante. Eu entregava uma peça inteira no tabuleiro. E sabe o que acontecia? Tinha vezes que eu ganhava a partida. Eu ganhava porque o outro jogador achava que o jogo já estava ganho. Ou então eu, sei lá, arranjava uma tática milagrosa lá e ganhava a partida. Entendeu? Só que aí, quando você vai subindo de rate, você vai percebendo novas formas de jogar. Que novas formas de jogar? Bom, beleza. Peguei uma vantagem, peguei uma peça inteira a mais. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar as peças, vou fechar as colunas, vou dar um jeito de não deixar o jogador jogar, não vou ficar mais tentando dar mate nele, vou trocar as peças pra no final de partida simplesmente acontecer o que aconteceu aqui, ó. 2 cavalos, torre contra cavalo, torre, e o cara simplesmente observar e falar, acabou esse jogo, e o próprio cara querer desistir da partida, entendeu? Então você muda a estratégia, conceito, mas isso daí vem com o tempo no xadrez, ou com muito estudo também, né, no caso. Você pode conseguir jogando muitas partidas ou pode conseguir estudando também, certo? Qual que é mais rápido? Óbvio que você estudando você vai pegar essas noções de jogo mais rápido, né? Mas querendo ou não, ainda é válido você só jogar também. Não acho que seja tão ruim assim. Você acaba aprendendo da mesma forma também. Lógico, você também tem que entender o porquê que você fez o lance errado, né? Por exemplo, nessa posição aqui, vamos voltar aqui. Quando ele fez esse cavalo, certo? O mínimo que esse jogador tem que fazer é, depois que terminar a partida, ele voltar nesse tabuleiro e ver onde ele errou. E ver esse lance aqui. Por quê? Para que ele não caia mais de novo. Meio que gravar na cabeça dele, né? Esse tipo de jogada. Por exemplo, ele tem a noção que a coluna tá aberta. Que agora ele tem que ter ideia que minha dama já tá fazendo um rasante aqui. Porque assim, quando joga em G3, dama, você já tem que estar alerta com esse rasante. Entende? Se ele tivesse feito isso daqui, ó. Por exemplo, sei lá. Ele tivesse, vamos supor, jogado aqui, por exemplo. Era possível. Deixa eu ver. Toma. Era possível, viu? Não estaria desgramado o jogo aqui, sabe? Tava possível ainda essa jogada. Mas, né? É aquele lance, né? Tem que tomar cuidado com as jogadas, certo? Bom, esse aqui foi o jogo de hoje, né? Espero que você tenha gostado. E estamos quase chegando nos 1900, aqui é maravilhoso. Agradeço aos novos inscritos. Passamos da marca de 300 seguidores no canal. Fico muito feliz. Você é novo aqui, por favor, se inscreva no canal, dá aquele like, né, ativa o sino para notificações de novos vídeos. Lembrando que eu solto o vídeo todo santo dia, 10h30 da manhã, todo dia, diariamente. É um vídeo por dia. Pode ser que futuramente eu coloque 2 vídeos por dia, eu vou pensar ainda. Deixa mais pra frente, deixa um pouquinho mais pra frente, organizar as coisas certinho, continuar pegando a levada aqui do canal. Talvez eu solte 2 vídeos por dia, por enquanto vai ser um por dia só, todos os dias 10h30. Tamo junto, agradeço você gostar do vídeo e vamos para a próxima partida.